Bem, iniciando mais um vídeo aqui com você, vamos para o segundo vídeo. As almas que saíram dos túmulos. Vamos falar sobre isso. Mateus 27, 51, 52, 53. Essa questão aí, né, o ponto interessante em relação a essa passagem é que a ligação que tem, e qual é a ligação que tem com o R7, o Reino 7. Qual é a ligação que tem com 1 Coríntios, capítulo 15, que fala da ressurreição dos mortos? Qual é a ligação que tem com João, capítulo 5, aonde o próprio Jesus diz: chegará a hora que o Filho do Homem há de julgar a todos. Chegará a hora que há de julgar os mortos. Os que fizeram o bem serão ressuscitados para a vida. Os que fizeram o bem serão ressuscitados para a vida. E os que fizeram o mal serão ressuscitados para a condenação. Aqui, em Mateus 27, 52 e 53, podemos ver que aqui se trata de santos, pessoas do bem, justos, né? E o interessante é que ali usa a expressão santos, né? Que dormiam nos túmulos, né? Bem, compartilhando tela aqui com você, vamos fazer mais uma abordagem a respeito. O comentário à luz do Novo Testamento grego diz assim: a expressão ex-riste foi rasgado, né? E-riste significa foi rasgado. Tanto Marcos 15:38 e Lucas 23:45 mencionam esse fato. Mateus o relaciona com o terremoto. A terra tremeu. Reb e seistege, que significa a terra tremeu. Joséfo, guerra, WI, né, 6:299 do seu livro, fala de um terremoto no templo antes de uma destruição. E o Talmud refere-se a um tremor 40 anos antes da destruição do templo. Ellen sugere que Clark King, da obra do Pórtico, que rasgou o véu exterior deixando o santuário em vista, seria responsável pela linguagem dos evangelhos, Joséfo e do Talmud. Este véu era uma fábrica muito elaborada, 72 traças, 20 vertentes cada, e o véu era 60 pés de comprimento e uma largura de 9. O rasgar do véu significou a eliminação da separação entre Deus e o povo. Good. Agora aqui é aonde está o destaque maior. O 52. Graves. Tá
minemeia, a noiertesan, foram abertos, né? Que é a palavra foram abertos. Primeiro auristo passivo, indicativo. O verbo auristo no grego. Aumentativo de casal. A quebra de rochas pelo terremoto e a abertura dos túmulos pode ser devido ao terremoto, mas a ressurreição dos corpos dos mortos depois da ressurreição de Jesus, que apareceram a muitos na cidade santa. Deixa perplexos muitos, hoje, que admitem a verdadeira ressurreição corporal de Jesus. Alguns consideram esses presságios lendas, porque eles só aparecem em Mateus. Outros dizem que, depois de sua ressurreição, deve ser lido como após a sua ressurreição, não ele, mas que entraria em conflito com a descrição de Cristo por Paulo, como os primeiros frutos de quem dorme, né? 1 Coríntios 15, 20. Há aqueles que dizem que Jesus libertou os espíritos após a sua descida ao Hades. E nós sabemos, né, que isso não aconteceu. Então, isso aqui você já pode praticamente descartar, né? Não procede essa questão aqui. E assim por diante, voltamos aos milagres relacionados com o nascimento de Jesus. A vinda, quer dizer aqui, né, assim por diante, né, eu pulei aqui a pontuação, e assim por diante, né, que é a continuação daqui, né, a explicação dessa parte em verde, e assim por diante. Voltamos aos milagres relacionados com o nascimento de Jesus. A vinda do Filho de Deus ao mundo, se admitirmos a possibilidade de tais manifestações do poder de Deus. Há pouco aqui para perturbar a história da morte do Filho de Deus. Então, o que diz aqui, né? Que alguns consideram lendas esse fato aqui. Alguns consideram lendas essa questão aqui, né? Pelo simples fato que não tem em Marcos, em Lucas e em João. Então, alguns consideram lenda mediante todo esse processo aí, né? Alguns têm como uma ficção, né? Algo lendário. Porém, você pode ver, né, que Joséfo, né, testifica um terremoto. Indica que um terremoto aconteceu naquela região, né? Contudo, não fala de mortos ressuscitando, só testifica a questão do terremoto em relação a essa questão aí, né, da crucificação. Qual é a questão aqui, né? Se nós não temos em Mateus, em João, em Lucas e em Marcos, e só temos em Mateus, aí vem a pergunta: por que nós não temos uma harmonia
Porque nós, quer dizer, não é harmonia, nós não temos, né? Nós não temos nos outros evangelhos. Então, é um texto ausente nos outros evangelhos. É um texto ausente. É um ponto interessante. O segundo ponto interessante é que qual seria a finalidade dessa ressurreição, né? Continuando aqui, o compartilhamento de tela, olha só. O texto da família 35, o comentário de Gilberto, ele diz assim: que tal? Você gostaria de ter um santo finado bater na sua porta, um fantasma? Seria uma forte evidência confirmatória para a ressurreição de Cristo. O texto não diz o que aconteceu com aqueles santos ressurretos, mas terem sido mandados de volta para a cova seria triste demais. Quer dizer, né? Não teria coerência. Parece-me mais provável que tenham acompanhado o Cristo ressurreto para o céu. Quer dizer, seria ilógico, né? Eles desfrutarem da festa de saírem do túmulo e depois ter que voltar para o túmulo. Realmente não teria nenhuma coerência. Bíblia Original Codex Revelare a áurea contendo toda a vida, o dossiê e os registros das escolhas de Jesus. É levada ao septo céu quando Jesus diz suas últimas palavras, registradas em Lucas e João. Aqui em Mateus, indiretamente, como entregou seu espírito neste exato momento. O véu do templo se rasgou em duas partes de dualidade. Diket Amalhut, árvore da vida, e de cima a baixo, o hexagrama em deltas, né? Dando início ao novo pacto, não mais Torá, mas a Torá em carne como pão vivo dos céus aos homens. O espírito da lei, o espírito da Bíblia, o espírito da Torá, Yeshua. Evolutio. O primeiro sinal foi a escuridão. Aqui muitos dizem ter se cumprido que o sol escurecerá. Mas onde estão os 66% dos mortos? E se os 66% dos mortos foi em 70 depois de Cristo, quando foi que Jesus voltou ao pátio do templo? O segundo sinal foi o véu rasgado, 2 Coríntios 3. E o terceiro sinal foi um terremoto. Mateus continua: a terra tremeu tanto que as rochas se partiram. Os sepulcros também se abriram com o terremoto. Muitas almas de escolhidos que estavam mortos voltaram à vida e foram vistas nos cemitérios. Depois de 3 dias, quando Jesus ressuscitou, essas almas saíram dos cemitérios e entraram em Jerusalém, aparecendo a muitas pessoas. Como temos aqui, né, no texto em grego, né? Kai emfanizon polis, né? E entraram aqui, né? Eis polis hagil kai emfanizo polis. Ou seja, e entraram na cidade e apareceram
a muitos, né? Muitos santos apareceram a muitos. Então, diante disso, nós temos aqui essas pontuações. Aí, como associar esse texto como associar esse texto a 1 Coríntios, né? Jesus, a primícia dos que dormem. Né? Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado para não morrer, né? Para não morrer, digo, a carne, né? Não perecer mais, né? E ele, como o modelo principal, assim a todos. Aí, o duro é que esse texto não diz se a ressurreição foi do tipo de Lázaro, que foi ressurreto e apareceu e, né, viveu, depois morreu de novo, e não diz, né, que foi um corpo transformado, porque ali nós temos dizendo que foi um corpo ressurreto, foi um corpo ressuscitado, só que não diz que foi um corpo transformado. Então, foi um corpo ressuscitado, foram corpos ressuscitados, só que nós não temos a expressão corpos transformados. Isso pode alterar muita coisa. Então, dá a entender que não tem ligação com 1 Coríntios 15. Porque em 1 Coríntios 15 não fala somente que foram ressuscitados. Fala também que foram transformados, ressuscitados e transformados. E aqui fala somente que foram ressuscitados. Então, nesse caso, que foram ressurretas e morreram de novo, aqui no contexto de Mateus 27. Ou podemos entender que foram ressuscitados e transformados, porém não temos dizendo isso. Nesse caso, fica subentendido que assim foi. Então, qual é a coerência aqui agora? Como associar a 1 Coríntios 15 se nós não temos nada aqui dando base para isso? Porque Paulo também não cita essa passagem, deixando ainda mais complexo para entender essa questão. Vamos supor que essa questão seja lenda. Seja lenda, em que atrapalha o processo que Paulo anuncia, revela em 1 Coríntios 15. Praticamente em nada, porque Mateus já testifica que Jesus que ele ressuscitou. Então, a ressurreição de Cristo já é o suficiente. E nós vamos ter base da ressurreição de Jesus nos demais evangelhos. Então, só de ressuscitar, só de testificar nos 4 evangelhos a ressurreição de Jesus já é o suficiente para associar com 1 Coríntios 15. Agora, esse evento aí dessas almas que
saíram do túmulo e foram... Isso pode complicar bastante a questão. Bem, eu vou trazer algumas pontuações, mais pontuações. Talvez venha mais 2 ou 3 vídeos, ou um, não sei, vai depender muito da complexidade, da dificuldade desse texto. Um dos textos mais difíceis de explicar dentro do campo exegético, teológico e crítico textual. Até o próximo vídeo.